Bem-vindos a esta análise. Com a janela de transferências fechando já no dia 3 de março, o Palmeiras, tá no centro de um turbilhão, né? É especulação, negociação, problema interno. O clube busca reforços de impacto e, ao mesmo tempo, tem que lidar com lesões importantes no elenco. E é exatamente aí que o debate começa. Essa movimentação toda do Palmeiras no mercado, ela reflete um plano estratégico bem definido, executado com frieza, sabe? Mirando alvos prioritários para subir o nível do time, ou, na verdade, o que a gente está vendo é uma corrida um tanto desesperada contra o relógio, forçada por imprevistos e pela pressão. Olha, a minha leitura é que o Palmeiras tem sim um plano e está seguindo ele. Pode não ser uma linha reta, mas a estratégia está clara. Eu defendo que o clube executa um projeto bem calculado, com alvos de alto nível para posições carentes e demonstra a flexibilidade que é necessária para navegar nesse mercado que é super turbulento. Então, é aí que eu discordo de você, fundamentalmente. Porque, para mim, o que parece é um time atirando para tudo que é lado. A quantidade de alvos, os fracassos que a gente viu em negociações e as questões físicas do elenco, tudo isso me indica uma abordagem, assim, apressada, reativa, que gera uma incerteza enorme sobre qual vai ser a cara desse time no final da janela. Olha, eu vejo a diretoria com um foco muito claro. Existe uma demanda explícita do Abel por um zagueiro de alto nível e o clube está agindo nisso. A mudança de alvo, sair do Nino para o Beraldo e tratar o Beraldo como prioridade, para mim isso não é falta de planejamento, é uma adaptação inteligente. Mostra que já existiu um mapeamento e o planejamento vai além. A sondagem pelo Paulo Henrique do Vasco, por exemplo, ela está condicionada a uma futura e possível saída do Jai. Isso é pensar a médio prazo, sabe? É planejar uma reposição antes mesmo da necessidade virar crítica. E mais, o clube demonstra oportunismo quando avalia jogadores que são oferecidos, como o Johnny Cardoso do Atlético de Madrid, por empréstimo. Isso é gestão atenta, que explora oportunidades sem se comprometer com investimentos impulsivos e arriscados. E internamente o cenário também tem notícias boas. O retorno do Paulinho, previsto para o início de março, é uma peça que já estava no tabuleiro. É um reforço de peso que retorna para dar fôlego para o ataque, ajudando a mitigar a ausência do Felipe Anderson. É um cenário de controle, na minha visão. Eu simplesmente não consigo enxergar esse controle todo. A minha visão é a de um clube em apuros mesmo. A abordagem parece completamente dispersa. A lista de nomes que circulam é, assim, gigantesca. João Arias, Alexandro Ribeiro, Beraldo, Johnny Cardoso, Paulo Henrique. E isso sem nem mencionar a sugestão de um conselheiro que basicamente quer vender meio time para trazer outros 6. Isso não me cheira a foco, sabe? Me cheira a uma rede lançada ao mar na esperança de pescar qualquer coisa. A negociação pelo Beraldo só virou prioridade porque a tentativa pelo Nino fracassou publicamente. Isso é definição de reatividade. E essa reação tem um custo. O PSG percebeu a necessidade do Palmeiras e agora endurece o jogo, exigindo uma venda definitiva, o que coloca o clube numa sinuca de bico com o cronômetro correndo. E o problema mais grave para mim é interno. A situação do Felipe Anderson é alarmante. Um atleta que foi contratado pelo histórico de Homem de Ferro sofrer a 6ª lesão é um sinal de alerta gigantesco. Seja sobre a avaliação da contratação, seja sobre a preparação física. Com menos de um mês para o fim da janela, a pressão para trazer um nome como John Arias só aumenta e as negociações complexas viram quase impossíveis. Tudo bem, vamos começar por esse ponto da zaga que parece central na sua crítica. Você chama de reatividade, eu chamo de pragmatismo. No futebol de elite, o alvo número 1 nem sempre é viável, né? A capacidade de pivotar rapidamente do Nino para um jogador do calibre do Beraldo não demonstra pânico. Pelo contrário, mostra resiliência e um excelente mapeamento de mercado. Significa que o clube não tinha só um nome na lista, tinha um plano com alternativas de mesmo nível. A diretoria do Palmeiras já mostrou esse modus operandi antes. Lembra da transição Vinha-Piquerez? Foi a mesma coisa, um alvo principal, mas um plano B de altíssimo nível já engatilhado. Isso evita que o clube vire refém de uma única negociação. A necessidade identificada pelo Abel, que é o zagueiro de qualidade, continua sendo o norte. O plano mestre não mudou, só a peça para executá-lo. Tá, mas essa sua tese do modus operandi ignora um fato crucial. Dessa vez, a tática parece que falhou.
Ao tornar pública a busca pelo Minno e não ter sucesso, o Palmeiras não demonstrou força, demonstrou carência. Quando você corre para o Beraldo e carimba ele publicamente de prioridade, você está basicamente dizendo para o PSG: eu preciso desesperadamente de um zagueiro e meu tempo está acabando. E qual o resultado? A recusa do PSG em negociar um empréstimo e a exigência de uma venda. Eles sabem que tem o Palmeiras nas mãos. Isso não é uma posição de força, é uma consequência direta de uma estratégia que te expôs ao mercado. E onde que entra o Alexandro Ribeiro nessa história toda? É o plano C. Isso não parece uma execução fria de um plano, parece uma busca cada vez mais ampla porque as primeiras opções estão se esgotando e o tempo também. É um risco inerente a qualquer negociação de alto nível, mas não invalida o planejamento. O PSG está fazendo o jogo dele, o que é esperado. Mas essa pressão que você descreve na negociação da zaga, ela não acontece no vácuo, né? Ela é amplificada por essa avalanche de nomes que surgem todo dia na imprensa, que você mesma mencionou. Exatamente. É o que reforça o meu ponto sobre a falta de foco. Quando um conselheiro influente como José Corona Neto vai a público sugerir vender Flaco Lopes e Alan para trazer 6 jogadores, incluindo nomes como Thiago Almada, Marcos Leonardo e John Arias, isso não é só uma opinião isolada. Embora seja externa, essa fala reflete e alimenta uma percepção de que o time precisa de uma reformulação massiva. Isso, somado a todos os outros nomes que a imprensa veicula, cria uma imagem de falta de direção. Parece que o clube está com uma lista de supermercado, tentando preencher o carrinho com o que aparecer na prateleira. Essa abordagem multifacetada que você defende não começa a parecer mais com desespero? Aí eu preciso discordar e veementemente. Usar a declaração de um conselheiro, por mais repercussão que tenha, como um espelho da estratégia da diretoria é um erro de análise. É ruído externo, faz parte do folclore político do clube. A estratégia real a gente vê nas ações concretas. E o que a gente vê? Ações em múltiplas frentes, o que é obrigação para um clube de elite, é diligência, não desespero. Manter conversas abertas por um jogador do nível do Johnny Arias é mostrar ambição. Avaliar a oferta de empréstimo pelo Johnny Cardoso é ser inteligente, oportunista, buscando soluções de baixo custo e alto potencial. Isso não é tirar para todos os lados, é gerenciar um portfólio de opções. O foco principal para mim continua claro, um zagueiro pro Abel e um atacante de peso. As outras sondagens são explorações, são formas de se manter à frente do mercado. Mas de que adianta gerenciar esse portfólio de contratações se a base do seu elenco parece estar se esfarelando fisicamente? E aqui eu volto ao ponto que eu considero mais crítico. O caso do Felipe Anderson. Não dá para a gente simplesmente varrer isso para debaixo do tapete. A 6ª lesão de um reforço experiente que foi contratado justamente pelo histórico de durabilidade na Europa é um fato concreto que destrói qualquer planejamento. Isso levanta dúvidas muito sérias sobre o processo de avaliação médica do clube na hora de contratar ou sobre a metodologia de preparação física atual. Você não acha isso, no mínimo, preocupante? É claro que é preocupante, ninguém gosta de ver um jogador importante se lesionar. Lesões são parte do jogo, mas o histórico dele antes de chegar aqui era de fato impecável. Isso sugere que a gente está falando de uma fase atípica, talvez uma dificuldade de adaptação à intensidade do calendário brasileiro e não necessariamente um erro crônico do clube. O departamento médico do Palmeiras é um dos mais elogiados do país. Peraí, mas você está minimizando um ponto crucial. A gente não está falando de uma lesão muscular qualquer depois de um jogo pesado. É a 6ª lesão de um cara que mal chegou e foi vendido para nós como um homem de ferro. Chamar isso de fase atípica não é passar um pano para um possível erro grave de avaliação. E a sua solução, de contar com o retorno do Paulinho, também me parece baseada mais em otimismo do que em planejamento sólido. A gente está falando de um jogador voltando de uma fratura na tíbia. É uma lesão gravíssima. É irrealista esperar que ele retorne no início de março já em seu nível máximo. Eu não estou dizendo que é uma situação ideal. Estou dizendo que o clube tem um plano para lidar com ela. O retorno do Paulinho foi planejado, está seguindo o cronograma estabelecido pela equipe médica, que é extremamente competente. Isso mostra que o clube tem controle sobre a recuperação dos atletas. Não está só torcendo pelo melhor.
Ter um jogador desse calibre voltando é, na prática, uma contratação interna. Mostra que a diretoria confia na profundidade do elenco para gerenciar essas ausências temporárias, em vez de sair correndo para o mercado em pânico a cada nova lesão. Basicamente no departamento médico e outro voltando de uma lesão gravíssima, é exatamente o que força o Palmeiras a acelerar as negociações por John Arias. Isso te coloca numa posição de comprador necessitado, o que enfraquece seu poder de barganha com o Wolverhampton. Os problemas internos estão diretamente alimentando a pressão e a dificuldade nas negociações externas. Não é um cenário de controle, é um ciclo vicioso. O relógio está contra o Palmeiras e essa pressão transforma o que poderia ser uma busca estratégica em uma corrida desesperada para tapar buracos antes que seja tarde demais. A soma dos fatores, dificuldade no alvo da zaga, lesões no ataque e o prazo final se aproximando, aponta para uma gestão de crise, não para a execução serena de um plano. No fim das contas, a minha análise dos movimentos me diz que o Palmeiras, apesar de todos os desafios que o mercado e o departamento médico impõem, segue sim uma linha estratégica. O clube persegue alvos específicos de alto nível, como Beraldo e Arias, planeja contingências para o futuro, como no caso do Paulo Henrique, e se mantém aberto a oportunidades de mercado, como a do Johnny Cardoso. É uma abordagem complexa, multifacetada, sim, mas que tem um objetivo final muito claro: qualificar o elenco para brigar por todos os títulos do ano. Já a minha leitura do mesmo cenário é a de uma corrida contra o relógio. A dificuldade em fechar com o plano A para a zaga, a pressão da janela que se encerra e, principalmente, as preocupantes e inesperadas questões físicas de jogadores-chave, tudo isso sugere uma estratégia muito mais reativa do que proativa. O risco de o Palmeiras chegar ao dia 3 de março sem todos os reforços que precisa, ou tendo que pagar um preço inflacionado por eles para não ficar de mãos abanando, é real e, eu diria, iminente. E essas duas perspectivas sobre as mesmas ações mostram a enorme complexidade que é gerir um clube de futebol no mais alto nível. Onde um enxerga adaptação estratégica e planejamento robusto, o outro pode interpretar como reação apressada e perda de controle. Exatamente. E a verdade é que só o tempo vai dizer. As próximas semanas serão o teste de fogo para a diretoria. Cada dia que passa sem anúncio, a pressão aumenta. E um dos nossos pontos de vista vai ganhando mais força. O material que a gente analisou hoje certamente oferece muitas camadas, e a realidade que vai se desenrolar até o fechamento da janela nos dará a resposta final.